Botafogo Verdade. Aqui ninguém conta história. Esse é o pós-jogo de Atlético Paranaense e Botafogo. Vamos de imediato falar do que foi a escalação no pré-jogo do senhor Luiz Castro, treinador do Botafogo. A escalação, a meu ver, foi acertada. A escalação do 11 inicial, pois só havia, de fato, o Patrick de Paula para substituir o suspenso Gabriel Pires, né? O resto do time foi mantido, né, naquele que se apresentou diante do Santos e ganhou por 3-0, né? Lucas Perry no gol, na lateral direita Daniel Borges, Adrielson, Cuesta, Marçal. Meio de campo com Tietê, Patrick de Paula e Lucas Fernandes. Na ponta direita, o bravo Júnior Santos. Na esquerda, Jefinho. E no comando de ataque, o centroavante Tiquinho Soares. Muito bem, agora vamos ao primeiro tempo do que foi a partida, né? Aos 3, o Marçal corta o cruzamento perigosíssimo para córner. Aos 10, Lucas Fernandes chuta de longe, por cima do gol atleticano. Aos 13, Tiquinho chuta de fora, o goleiro segura firme. Aos 15, uma falta cruzada pelo alto, na área do Botafogo, e o Lucas Perry sai do gol e segura firme. Aos 21, Tiquinho tenta achar o Lucas Fernandes, mas a zaga corta a tentativa alvinegra. Aos 27, o Cuesta divide na linha de fundo com o Vitor Roque e o Botafogo ganha o tiro de meta. Aos 29, o Terãs cobrou falta por cima do gol, sem maior perigo para o gol, defendido por Lucas Perry. Aos 30, cruzamento de Alex Santana. Aliás, o Alex Santana recebeu um cruzamento na área, subiu sozinho e cabeceou por cima. Boa chance para o Atlético, mas acaba desperdiçando. Aos 31, Terãs ganha do Marçal, cruza da linha de fundo e o Tietê tira em escanteio. Bola também bem perigosa. Aos 32, o Vitor Roque pega a sobra e sozinho chuta para fora. Jogada bem perigosa. A essa altura, aos 32, o Atlético já até merecia o seu gol. Aos 33, Lucas Fernandes chuta para a boa defesa, né, firme, do goleiro do Atlético, que não dá rebote. Aos 34, o Terãs entrou sozinho e deu um chute fortíssimo na trave do Botafogo. O Botafogo a essa altura do jogo, né, aos 34, já passa muita dificuldade. Aos 35, Jefinho carrega e chuta, mas muito alto, sem perigo. Aos 36, Abner cruza e a bola passa por todo mundo e sai em tiro de meta. Aos 39, o Tiquinho ajeita de cabeça dentro da área, né, buscando ali a pequena área, e a zaga tira. Aos 41, Marçal cruza alto para o Tiquinho. A bola passa por cima do atacante e sobra com a defesa atleticana. Aos 42, cruzamento na área, o Perry saiu muito mal pelo alto e a zaga acaba tirando a bola de cabeça, afastando o perigo. Aos 44, Adrielson cabeceia por cima do gol do Atlético, né, sem maior perigo ali. Aos 46, Terãs recebe na área e chuta para fora. E aos 47, termina o primeiro tempo. Botafogo pode-se dizer que foi bem até os 20, 25 do primeiro tempo. Depois, a equipe do Atlético dominou as ações
e teve muito mais chances que o Botafogo de abrir o placar, né? Bola na trave. Então o Botafogo fez um primeiro tempo, eu diria que ele saiu no lucro com esse empate. Esse empate foi interessante para o Botafogo, até porque os resultados até então vêm dando a vaga ao Botafogo, até agora nesse primeiro tempo, né? Vamos ver se o Botafogo atua melhor no segundo tempo. Muito bem, pessoal. Antes de eu falar do que foi a partida no segundo tempo, peço para que você se inscreva no nosso canal, ative ali o sininho das notificações, deixe o seu like e o seu comentário para que o nosso conteúdo possa ser dividido com mais alvinegros que se interessem pelo Botafogo e por quem fala a verdade. Tá certo? Então agora vamos ao segundo tempo, que não começou nada bem para o Botafogo. Logo aos 4 minutos do segundo tempo, o senhor Júnior Santos fez uma jogada bizonha. Perdeu a bola, evidentemente. Aí ele apelou, puxou o jogador adversário e o juiz não podia ter outra alternativa a não ser dar o cartão amarelo a ele. Foi o que aconteceu. Aos 6, o jogador Eric cabeceia uma bola cruzada de um escanteio e o goleiro Perry defendeu, mas a bola bateu no Adrielson e acabou entrando. A bola ali bate e rebate, acabou sobrando nas redes do Botafogo, 1-0, portanto, para o Atlético do Paraná. Aos 10, o Vitor Roque aproveitou o rebote e marcou o segundo, numa falha clamorosa do lateral direito Daniel Borges, né? Que, para sorte dele, o gol foi anulado. Questão de impedimento. Muita sorte, né? Péssima partida do Daniel Borges. Péssima. Aos 13, saiu o Júnior Santos e entrou o Matheus Nascimento. Saiu também, ao mesmo tempo, o senhor Patrick de Paula e entrou o Vitor Sá. Aos 14, o Perry, que fez boa partida, né, até então, defende a cabeçada dentro da área ali, de forma perigosa, ele segurou firme. Aos 15, o Vitor Sá cruzou rasteiro e o goleiro Bento, né, Bento do Atlético Paranaense, segurou firme lá. Segurou bem, tranquilo, sem maiores dificuldades. Aos 16, a bola sobra para Vitor Roque, que chuta rasteiro e marca o segundo gol do Atlético Paranaense. Portanto, a essa altura, 2-0. Aos 22, o Marçal cruza e mais uma vez o goleiro Bento segura firme. Aos 23, o Vitor Sá chuta muito mal e a bola acaba nas mãos do goleiro Bento novamente. Aos 25 aconteceu algo inexplicável. O treinador tirou o Daniel Borges, né? Uma péssima partida para ele esquecer na vida dele, né? Não tem condições de atuar pelo Botafogo, o senhor Daniel Borges. Ele tirou o Daniel Borges, né? O Luiz Castro, colocou o Luiz Henrique e deslocou o Vitor Sá para a lateral direita. Acreditem os senhores, o lateral direito do Botafogo dos 25 até o final foi o senhor Vitor Sá, que não é lateral. Ele joga na ponta direita ou na ponta esquerda. Pasmem os senhores com o treinador Luiz Castro se supera no jogo, né? Uma atuação pífia dele, né? Do que ele quis fazer no jogo. Aos 28, Matheus Nascimento cruza, ali visando o Tiquinho Soares e a zaga afasta. Aos 29, o Cuesta vai para o desespero e tenta cruzar uma bola na área. E o goleiro Bento segurou firme, né? Ali, aos 30, o Jefinho tenta driblar a todos os jogadores adversários, né? É derrubado. Muita individualidade do Jefinho no jogo, né? Atuando de forma egoísta, diria eu. Aos 31, o Adrielson se joga de carrinho e o goleiro salva em escanteio. Quase gol do Botafogo.
Quase gol. Aliás, foi a única chance que o Botafogo teve no segundo tempo todo. Aos 37, o PR defende chute forte do Canóbio. Aos 38, o Eric pegou uma bola na entrada da área e chutou por cima do gol. Aos 44, chute de fora do Atlético e a bola vai por cima. Só dá Atlético Paranaense no jogo. O jogo parece que foi... só teve um atuando, principalmente no segundo tempo. Aos 48, o Eric bagunça a defesa do Botafogo e chuta no ângulo esquerdo do PR, né? Sem chance de defesa, marcando 3-0 o Atlético Paranaense, né? E é um dia para a defesa do Botafogo esquecer, né? Atuação bizonha, né? E aos 50 termina o jogo e termina o sonho do Botafogo de ir para a Libertadores. Agora, um clube que perde 9 partidas em casa, né? Perde 9 partidas em casa ao longo do campeonato. Em 19 jogos, ele perdeu simplesmente 9, quase 50%. Fica difícil querer Libertadores, né? Fica um objetivo, quer dizer, sempre, quase que sempre inatingível, né? Fica muito difícil, muito complicado. E, assim, foram 9 derrotas. Apenas 6 vitórias em casa. E outros 4 empates, né? Não chega a 40% o aproveitamento do Botafogo em casa. Não adianta ter todo o aproveitamento fora e não ter nada em casa, né? É bizonho. Quanto ao Botafogo, a gente entende que remontou durante o campeonato, isso aí tudo bem. Mas o Luiz Castro teve as semanas cheias e a gente não via evolução no time, como não vemos. Como não vemos, né? Eu, sinceramente, o Botafogo montou um elenco melhor do que o de 2020, não há dúvida. Melhor que o de 2021, não há dúvida. Agora, o treinador atual é pior do que o Anderson Moreira. Eu vou explicar por quê. O Anderson Moreira pegou o time no meio do campeonato, né? Substituindo o Chamusca à época. Pegou o time em 14º colocado. De 14º colocado, ele levou o time a campeão. E ele não serve pro Botafogo. Quem serve é o Luiz Castro. Ele não servia pro Botafogo. O projeto é com o Luiz Castro. O cara pega um time sem dinheiro, com salário atrasado, todo encalacrado, enquanto o senhor Luiz Castro pega o time com salário em dia, jogadores com voo fretado, e não consegue fazer o time jogar. Essa é a diferença entre um treinador e outro. O Anderson, né? O senhor John Textor não quis dar uma chance pro treinador. Por que não quis? E deu pro senhor Castro aí. Já tá pro ano que vem. Acho que o Botafogo terminou em 11º colocado, se não me engano. Esse resultado é suficiente pro Botafogo? São 27 anos que o Botafogo passa de vergonha no cenário carioca, nacional e até internacional, porque não é o maior jejum. São 27 anos sem ganhar um título de expressão. 27 anos. O último título foi em 95. Já vai fazer 30 anos. Em 2025 faz 30. Ano que vem já é 23. Muitos vão pensar, mas esse grupo não tem nada a ver com o passado, mas ele acaba pegando o passado. O treinador, quando entra e não resolve, ele acaba pegando o passado. O Textor, quando entra e não resolve, ele, quando pega o clube, quando compra o futebol do clube, ele assume o passivo da parte financeira, ele assume o passivo da falta de títulos,
e ele assume a responsabilidade de resolver isso e ganhar. Eu não acredito que o Botafogo seria campeão brasileiro. Mas o Botafogo não pode perder 9 partidas em casa, empatar outras 4, ganhar apenas 6. Aproveitamento inferior a 40% dentro dos seus domínios. E com boa presença de público na maioria deles. Então a culpa não é da torcida, não. A culpa é de quem gera o clube. Outra coisa que nós temos que falar. Se o Textor veio para fazer negócio e para o projeto não prosperar, em termos de título, porque só vai prosperar se ganhar. Só vão comprar isso aqui, ó, camisa. Isso aqui é antiga, mas só vão comprar nova se ganhar. Só compra isso aqui se ganhar. Só vai comprar a camisa se ganhar. Ganhar campeonato. Copa do Brasil. Ano que vem vai disputar a Sul-Americana, tem que disputar para ganhar. Tem que tirar uma boa colocação no Brasileiro. Se não ganhar, tem que tirar muito boa. E aí? Dinheiro houve, dinheiro foi investido. Se investir errado, isso é má gestão. E aí? Outra coisa, contrataram o Patrick de Paula. Viram hoje o futebol do Patrick de Paula. Vão insistir para o ano que vem? Vão manter o jogador? Manda ele para o Molenbeek da Bélgica. Manda ele para lá. Vê se ele joga bola lá. Empresta ele. Já que é do mesmo grupo, empresta ele, deixa ele lá. De repente algum clube da Europa se interessa por ele. Segundo, terceiro escalão da Europa. Talvez segunda divisão da Espanha. Talvez uma segunda divisão da Inglaterra, da Itália. Quem sabe? Bota o jogador pra lá. Se o jogador não... 33 milhões, 50% do passe. Foi caro demais, hein? Foi caro demais. E tá sendo mais caro ainda ele jogando. Tá sendo mais caro ainda ele jogando. É um absurdo o que esse Patrick de Paula não joga. É um absurdo. É um absurdo que ele não joga. Né? Mas nós temos que aturar essas figuras. Daniel Borges. Um lateral com todo respeito. É para jogar lá a Série B. Série A é outra história. Não tem recurso para isso. Não tem futebol para isso. Júnior Santos. Olha, é um jogador que não se omite. É um jogador que é esforçado, mas é um jogador que muito, mas muito fraco na parte técnica. Eu sempre falei isso. Ele protagoniza lances bizonhos de falta de domínio de bola. De falta de técnica. Agora, nem tudo está perdido. Tem ali o PR no gol. Demonstrou que tem condições de ser titular. O Gatito pediu 650 mil. Eu não daria. Não que o Textor não tenha dinheiro, tem até mais do que isso. Mas eu não daria no Gatito 650 mil porque ele não vale. Deixar bem claro aqui a opinião, tá? Alguns vão dizer, mas o Gatito é ídolo aí. Pode ser ídolo de vocês. Meu não é. Meu aqui não é. Tá? Se quiserem ser enganados, vão ter canal aí que o pessoal adora enganar. Aqui eu me proponho a falar a verdade. Né? Então, Júnior Santos, Gatito, Daniel Borges, ó, pode mandar embora. Pode mandar embora sem susto. Sem susto. Tá certo? Essa é a minha opinião. Eu vou agora, antes de encerrar, fazer a análise individual dos jogadores. Vou dar as notas. Certo? Então vamos lá. Show. O Lucas Perry foi o melhor em campo do Botafogo. O que atuou dentro do que podia. E se não fosse ele, seria uma goleada pior. Não seria só 3-0. Seria de 5 para lá. Eu dou nota 8 pro goleiro do Botafogo.
Foi muito bem. Daniel Borges, eu dou nota 1. Péssima partida. Adrielson. Olha, o Adrielson fez boas partidas pelo Botafogo, tá? É um jogador interessante, deve ser mantido na equipe, mas ele hoje foi muito mal. Ele vai tirar um 3 hoje comigo. Cuesta também não foi bem, não. Vou dar uma nota 4 pro Cuesta. Marçal. Para variar na defesa, ninguém foi bem, inclusive ele. É um jogador que não se omitiu, mas foi muito mal nos embates, perdeu bolas bobas. Não teve bem. Não teve uma tarde e noite boa, o Marçal. Vou dar a nota 4,5 pro Marçal. Meio de campo, Patrick de Paula. Não fez nada no jogo. Até o momento que, ao ser substituído aos 13 do segundo tempo, ele não tinha feito absolutamente nada em campo. Ele passeou em campo. Nota 1, Patrick de Paula. Péssimo jogador. É um jogador que deve estar na barca, na minha opinião. Se fosse eu que estivesse no comando, ele estaria fora. Tietê. Tietê correu muito, não se omitiu, mas também teve muita dificuldade diante da equipe do Atlético. Vou dar uma nota 5 pro Tietê. 5. Lucas Fernandes. Começou o jogo bem. Naquela técnica dele, aquele toque de bola. Mas até os 25 do primeiro tempo. Depois ele sumiu também. Praticamente ficou envolvido ali pelo ataque da equipe do... Mas ele é um jogador que não se omitiu, né? Eu vou dar um 5 para ele também. Eu tenho que analisar agora o Júnior Santos, né? O Júnior Santos, até os 13 do segundo tempo que jogou, né? Fez uma partida para ele esquecer também. Ele vai levar uma nota 3. Muito fraco e custa 20 milhões de reais ele, né? Eu não pagaria. Pagaria nem 1 milhão. Dizer que é um jogador de muita força, muito vigor físico e a técnica desse tamanho. Péssimo na técnica. Então tem que trabalhar muito ainda para ter uma técnica melhor, né? Um jogador que já deve ter uma certa idade, eu acredito que não haja margem para crescimento nesse sentido, né? Então um jogador que não deve ser aproveitado. Depois o Jefinho, né? Olha, Jefinho, muita individualidade, às vezes passa, às vezes perde a bola, mas o jogador hoje foi muito egoísta, a meu ver, no jogo. Segurou muita bola, teve muita dificuldade de passar pelos adversários, ora passava, mas também passar por 2, depois veio o terceiro, tira a bola dele. Então ele vai levar uma nota 4. Certo? Tiquinho Soares. Tiquinho Soares ficou isolado na frente, tentou retornar muito para o meio de campo, porque não havia jogada para ele, né? Ele vai levar um 4,5, Tiquinho Soares, né? Agora vamos analisar então os jogadores que entraram. O Vitor Sá. O Vitor Sá entrou para ser ponta direita. Aí depois, deixa eu ver aqui. Aos 25 do segundo tempo, foi isso? Aos 25 do segundo tempo, o treinador tirou o Daniel Borges e colocou o Luiz Henrique. O que acontece? O Vitor Sá passou a ser lateral direito. Eu vou me dar o direito de não analisar a partida do Vitor Sá, porque ele não é lateral direito. Então eu não vou analisar um jogador fora da posição dele, porque o treinador inventou isso. O treinador inventou isso. Eu não posso analisar uma situação dessa, é um absurdo, né? Já foi comentado isso ao longo aqui do vídeo. O outro que entrou foi o Matheus Nascimento, né? Figura nula. Matheus Nascimento, figura nula. Tá certo? Eu vou dar uma nota 3 pro Matheus Nascimento. Figura nula. Entrou, fez nada. Né? Fez nada. É um jogador, entra, tanto faz se ele entrar, se ele não entrar, porque ele vai fazer a mesma coisa, é nada. Né? Um jogador tido como joia, né? Tido como grande promessa. Talvez daqui a 30 anos ele jogue alguma coisa, né? Quando o Botafogo tentar algum título, né? Se é que eu ainda vou estar aqui na Terra, né? Ainda tem isso, né? Mas tudo bem.
O outro jogador para ser analisado foi o Luiz Henrique, né? Olha, o Luiz Henrique entrou para fazer a ponta direita, né? No lugar do Daniel Borges. O jogador entrou com o jogo já totalmente perdido, totalmente em dificuldade, pouco produziu. Vou dar ali uma nota 3 também para ele. Teve que fazer, né? Falta analisar quem aqui. Entrou o Matheus Nascimento, entrou o Vitor Sá, depois entrou o Luiz Henrique, né? Já foi analisado, muito bem. Deixa eu ver se teve mais alguma substituição, acho que não. Não. Depois não houve mais substituições, foram só essas mesmo. Então, portanto, agora eu vou analisar a atuação do Luiz Castro. Luiz Castro, ele na escalação, ele não tinha outro jogador para botar. Ele botava o Patrick de Paulo ou ele botava quem? Não tinha outro jogador. Porque o Gabriel Pires estava suspenso, ele tinha que substituir o jogador, né? Era o único que tinha no elenco. Então, não há o que falar dele em relação ao 11 inicial. Nesse ponto ele acertou. Agora, o que dá para notar no trabalho do Luiz Castro é que o time é muito bagunçado, né? O time não se organiza. O time só ganha, né? O Botafogo ganha os jogos muito na individualidade dos jogadores ou em bola parada. Não é um time que constrói. Se você pegar o jogo com o Santos, por que o Botafogo ganhou daquele jeito, 3-0? Simplesmente porque o time do Santos é muito fraco e o Botafogo se aproveitou da individualidade do jogador Lucas Fernandes, que teve uma atuação irretocável, nota 10, sem dúvida alguma. Né? Então, Botafogo, se você vê os jogos e os gols do Botafogo, você não vê construção. Você não vê construção. Essa é a grande realidade. Então, eu acho que o trabalho do Luiz Castro é fraco, é bem questionável, e eu acho que o projeto com ele não vai para frente. Essa é a opinião minha, a opinião do canal também, até porque o Marcelo faz o pré-jogo, ele acha a mesma coisa que eu. Tanto o Marcelo que faz o pré-jogo, como eu, Daniel, que faço o pós-jogo, nós acreditamos exatamente na mesma coisa. Nós estamos alinhados em relação a isso. O senhor Luiz Castro ganha muito e tem um custo-benefício muito alto. Ele oferece muito pouco ao time, ao clube Botafogo. Então eu digo e afirmo, o projeto com Luiz Castro não vai dar certo. A não ser que o projeto seja meio de tabela, igual é no Crystal Palace. Né, John Textor? Né, senhor John Textor? Se é para meio de tabela, tá tudo certo. Agora, a intenção do senhor John Textor não é a mesma nossa. Nós queremos ganhar. Né? Nós entendemos que esse time é melhor do que o de 2020, 2021, com certeza. Mas o trabalho do treinador não é melhor do que o do Anderson, não. O Anderson foi posto para a rua para o senhor colocar um amigo seu e o Botafogo chegar em 11º colocado. Isso não é colocação. O elenco é o 5º ou 6º mais bem pago do futebol brasileiro. Então é para chegar mais longe. Eu acho que se o Botafogo tivesse um treinador como esse Abel Ferreira do Palmeiras, com esse elenco, acho que a gente estaria disputando 3º, 4º colocado. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Portanto, pense bem se quer manter Luiz Castro, porque nós vamos passar problemas o ano que vem. Podem ter certeza. Pessoal, muito obrigado. Vou encerrar aqui nosso pós-jogo, tá certo? Obrigado a todos aí. E Botafogo é isso, é Sul-Americana, 11ª colocação. Muito obrigado.